Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, digníssimo público. Eu optarei, Sr. Presidente, se me permitir, por fazer a apresentação e logo a intervenção relativamente a este documento, mas permita-me que, em primeiro lugar, diga aqui algumas coisas que me parecem importantes. Este é um daqueles momentos em que vale a pena ser político e ser político eleito, porque este documento e esta carta resulta de um enorme trabalho não iniciado neste mandato, mas concluído neste mandato, com a moderação que se impõe, com a inteligência que se impõe, com um olhar atento às necessidades da cidade de Lisboa relativamente aos equipamentos desportivos. Primeiro ponto. Segundo ponto, estender este agradecimento a todas as forças políticas que tiveram assento na 7ª Comissão. Creio e cumprimentar através da Sra. Presidente da 7ª Comissão, todas as deputadas e deputados que intervieram durante este processo, que não era um processo fácil, mas foi um processo, uma vez mais, em que da esquerda à direita, mais moderada ou menos moderada, da esquerda e da direita, foi possível concluirmos 12 pontos de recomendação relativamente a um documento. O que é que importa aqui dizer, senhoras e senhores deputados? Importa aqui dizer que os documentos são uma matéria, um documento como uma carta desportiva, são uma matéria fundamental para a organização daquilo que se deseja, no caso concreto da organização dos equipamentos desportivos da cidade de Lisboa, enquanto complemento de uma estratégia do desporto para a cidade de Lisboa. Mas nós podemos ter a melhor carta municipal desportiva, e posso-vos dizer que este é um bom documento, mas podemos ficar apenas pela carta se continuarmos a não olhar para o desporto a nível nacional e ao nível local como um fator fundamental de desenvolvimento. E isso, infelizmente, desde que existe democracia, eu também nasci depois da democracia, não sei como era antes, o desporto tem sido sempre o parente muito pobre, não é o parente pobre, é o parente muito pobre dos investimentos públicos em matéria de responsabilidade. E se nós olharmos para o artigo 79 da Constituição da República Portuguesa, nós sabemos que ela expressa que todos têm direito à cultura física e ao desporto. E, infelizmente, grande parte do acesso a esta prática desportiva continua a ser feito por muita gente que, dado o seu tempo a título gratuito, de uma forma pro bono, num exemplo de cidadania, num exemplo de civismo, mas que deveria ser acompanhado por aqueles que têm a capacidade de decidir. E estamos muito próximos do orçamento, estamos numa fase do orçamento de Estado, mas também estamos muito próximos da fase do orçamento municipal. E esta carta desportiva municipal, que vos digo que é uma carta muito ambiciosa, e acho que todas as senhoras deputadas e deputados, pelo menos da 7ª Comissão, tiveram a oportunidade de verificar isso, pode ser um excepcional documento, mas pode ser um documento para integrar o Arquivo Municipal de Lisboa, se não acompanhar o competente envelope financeiro que permita, de uma vez por todas, que Lisboa, pelo menos, chegue ao nível daquilo que é a referência de equipamentos por cidadão do país, que já por si é menos de metade, neste caso 42% daquela que é a média da União Europeia e da OCDE. Portanto, Sra. Presidente, foi uma honra poder ser o relator deste documento, foi uma honra perceber que todas e todos se envolveram num documento que a cidade de Lisboa precisa, que os clubes precisam, que as escolas precisam, que os cidadãos precisam e que um país que tem um atraso estrutural gravíssimo em termos de equipamentos desportivos e de acesso à prática desportiva, muito precisa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.